Bom dia a todos da comunidade do polo aquático do Brasil. Meu nome, como todos me conhecem, por Liminha. Meu nome é Ricardo Lima. Atuei como gestora nos últimos 4 anos do Esporte Clube Pinheiros como diretor de esportes aquáticos e mais diretamente também atuando também direto na linha de frente com o polo aquático nos últimos 4 anos do Esporte Clube Pinheiros. Mas o que eu gostaria de enfatizar é um mix, um resumo da minha vida dos últimos 50 anos sobre o que eu vivi no polo aquático. 50 anos porque eu comecei muito menino ainda, com apenas 13 anos de idade, e no final da década de 60, e fui até meados, início de 1980. Então foram 15 anos de história como jogador, mas por quê? O mais importante é porque, sem falar de passado, que eu acho que é muito chato ficar falando de passado para os jovens de hoje, mas é importante ter raízes. Eu tive raízes, tive ídolos. Por que eu fui para o polo aquático? Essa modalidade tão difícil, segundo esporte para ser praticado, mais difícil, segundo esporte olímpico, maior nível de dificuldade. A gente só perde para a ginástica artística. É um esporte maravilhoso, e na época de 60 nós tínhamos saía em todos os jornais, os clássicos Pinheiros e Paulistano, as piscinas ficavam lotadas. Nessa época o polo era muito divulgado, a gente só perdia para o basquete, lógico, para o futebol, mas em popularidade a gente ganhava até do voleibol e do handebol, esportes coletivos, que hoje lotam ginásios, fizeram um belíssimo trabalho de marketing. Infelizmente, nas décadas seguintes, a de 60, mesmo na década de 70, onde eu atuei como jogador, ainda tínhamos uma certa popularidade. Foi nessa época de 60 que eu pude ter ídolos, e onde eu tive o Aladar Szabo, aquela seleção de 63, o João Gonçalves, os irmãos Corantini, o Ivo e o Polé, eram ídolos. Era a seleção brasileira que ganhou a única medalha de ouro do polo aquático, né? Foram anos de realmente, tinha os clássicos também, Rio-São Paulo, onde Szabo jogava pelo Rio, ele atuava pelo Botafogo, Marvio Kelly jogava pelo Fluminense, Grijó. Eram craques, eram exemplos que, para nós crianças nessa época, tínhamos eles como ídolos e sonhávamos. Eu desenhava na escola, no Mackenzie, que eu estudava, minha professora me chamava a atenção porque eu estava desenhando jogo de polo aquático e tal, a cabeça de uma criança, e gostar tanto dessa modalidade. Foi aí que eu comecei, como Liminha, né? Primeiro Liminha foi meu irmão, depois ele virou Lima e eu fiquei o Liminha do polo aquático. Foi isso que aconteceu nessa década. Uma década linda dessa modalidade. Espero que muitos anos passaram, mas que a gente possa ter de novo o polo aquático tão em evidência como era nessa década. Realmente foi uma década muito emocionante. Bom, em 1970, já como atleta, eu tomo a liberdade, até com os companheiros de polo aquático, de dizer que existiram gerações, como a de 60, onde eu iniciei o polo aquático. Não existia tempo para estar no gol, as bolas eram de capotão, e com o tempo elas enchiam de água e ficavam muito pesadas. Era outro polo aquático. E no início da década de 70,
onde eu comecei a atuar de uma forma competitiva em jogos, nos clássicos, principalmente contra o Paulistano e contra a Guanabara, as equipes do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo, era muito precário, porque nós não tínhamos o que hoje os atletas têm, nós não tínhamos bolsa de estudos, não tinha lei de incentivo ao esporte, os hotéis eram muito precários. Quando o clube conseguia custear os hotéis e alimentação nessas viagens, posso dizer até, mas tudo naquela época era divertido. Eu dormi na casa de barcos do Guanabara e no dia seguinte tinha que jogar contra o Guanabara. Quer dizer, era engraçado porque não conseguia dormir, né? Pernilongo, calor, era a nossa vida de atleta. Nós viajávamos em 3, 4 no carro, rachando a gasolina, ônibus cometa. Essa foi a realidade. E os treinamentos. São Paulo, ao contrário do Rio, as piscinas geladas, não tinha piscina aquecida. Meu técnico foi João Gonçalves, grande mestre João Gonçalves, hoje avô do Grume e dos atletas de hoje. O João dava 20 segundos para a gente cair na água. Não existia sandália havaiana, a gente vinha descalço para a piscina. E quem não caísse na água, voltava para o chuveiro e deixava de treinar e deixava de jogar. A gente pulava, os primeiros 50, 100 metros era muito frio. Depois a gente conseguia treinar, varria, era uma diversão. E o mais importante nessa década, como o polo aquático ainda tinha uma certa popularidade nos clubes associativos, era gostoso você ser um jogador de polo, porque nós éramos ídolos, as namoradas, as meninas adoravam ter um namorado no polo aquático, causava chuveira nas equipes de vôlei, de basquete, porque a gente tinha uma certa até vantagem como físico, sol na piscina, a gente era um ídolo até para os adolescentes e crianças que estavam chegando, como foram para mim na década de 60, quando criança. Então a década de 70 foi para mim muito gratificante. Eu tive um certo, como Liminha, né, participava de todas as seleções paulistas, continuava a ter os JEBs da época. Os JEBs eram os Jogos Estudantis Brasileiros, que praticamente era um campeonato brasileiro. O Rio de Janeiro levava a melhor seleção, São Paulo levava a melhor seleção. E teve um JEBs, onde eu tive a satisfação de ser um dos melhores do campeonato, porque o Rio de Janeiro tem até o recorde no Guinness, 68-0, com uma das equipes do estado do Nordeste, se não me engano, Maranhão, 68-0. E nós tínhamos um técnico que, por um acaso, era o Limão, irmão, e ele proibia que nós fizéssemos mais que 8 gols. Então os jornais noticiavam que o Rio de Janeiro, na finais, ia ganhar de lavada de São Paulo. Só que não sabia que nós tínhamos que fazer só até 8 gols. Quem fizesse mais de 8 gols ficava de castigo no vestiário. Então, quando chegou na final, nós vencemos o Rio de Janeiro por 8-7. E foi muito curioso, porque essa seleção do Rio de Janeiro era a base da seleção brasileira que disputou o Sul-Americano, a inauguração da piscina do Botafogo, aquela piscina maravilhosa que infelizmente está depredada, mas aquela piscina suspensa do Botafogo ali próximo à Baía de Guanabara, se vê o Pão de Açúcar. Mas enfim, essa seleção perdeu, carioca, base da seleção brasileira, perdeu para a seleção paulista. Foi um jogo inesquecível, até hoje passa na minha memória, com 16, 17 anos, ainda garoto, há mais de 40 anos atrás, mas me emociona porque nós entramos com a imprensa toda noticiando mais uma vitória dos cariocas e nós os vencemos. E isso acontece até hoje, infelizmente, essas seleções brasileiras, o técnico ou a direção
está no Rio de Janeiro, o maior número de atletas é do Rio de Janeiro. Quando está em São Paulo, o maior número de atletas é de São Paulo. Isso é muito triste, porque não existia na época, e acredito que nos dias de hoje também, a meritocracia. Vai de acordo com o técnico da equipe. E isso foi a década de 60, uma época que eu tive meu apogeu como atleta. Entre os juvenis, tinham 2 ou 3, eu, mais 2 atletas, além da minha pessoa, que já participava do adulto, que era nossos ídolos quando criança. A equipe formada por João Gonçalves, pelos irmãos Carotini, Polé e Ivo, capitão da seleção brasileira nas Olimpíadas de 64 e 68, o Luiz Eduardo Pinheiro Lima, meu irmão, o Pimenta, meu irmão, e nós éramos até os Limas e os Carotines nessa época, mais os irmãos Gargiulo, éramos a base do time do Pinheiros, né? Então foi, por muitos anos, década de 60 e 70, o apogeu do polo aquático do Esporte Clube Pinheiros. Iniciando a década de 80, já onde eu estava finalizando já a minha carreira como atleta, mas importante dizer também que os atletas na década de 60 e 70, essas 2 gerações, eram oriundos muitos da natação. Então era comum o atleta do polo aquático disputar também provas pelo Pinheiros na natação. E grandes atletas como Manuel dos Santos, recordista mundial em 1960, medalha olímpica em 1961, o recorde mundial, e a medalha, terceiro lugar nas Olimpíadas de Roma, jogou polo aquático. Mané jogou polo aquático. Peter Metz, campeão sul-americano, jogou polo aquático. Fred Jacob e outros atletas oriundos da natação jogaram polo aquático. Isso era muito comum, era uma escola da natação e ia direto para o polo aquático. Assim aconteceu na minha década também, com os irmãos Stuart, com os Miliori, o Cabide, que jogou comigo, muita gente, o Tarcísio Sintra Franco, que hoje o sobrinho dele joga na equipe principal. Então existia esse intercâmbio da natação com o polo aquático. E assim ocorreu também na década de 80, que eu posso dizer que também teve esse apogeu, com uma equipe muito boa, um dos melhores goleiros que eu já vi atuar, que era o Giuliano Bertolucci, o Caverna, e principalmente o melhor jogador do Brasil que eu vi jogar em todas as épocas dos meus 50 anos de polo aquático, chamado Eric Borges. O Eric, me lembro de quando a gente rachava a polo aqui nos anos 70, existia o rachinha aos sábados, o Eric e seu irmão Johnny ficavam sentadinhos vendo partida de polo aquático. E quem diria que o Eric se tornaria um dos melhores jogadores do mundo? Ele fez parte da seleção do mundo, atuando das melhores equipes da Itália. Ele foi convidado para selecionado na Itália, o polo aquático entre o segundo e terceiro esporte do país, né? Até hoje 3.000, 4.000, 5.000 pessoas assistem uma partida de polo aquático, e o Eric foi seleção do mundo. Eric, um fenômeno, jogando polo aquático. Depois do Aladar Szabo, que era húngaro, foi o brasileiro que melhor atuou no nosso país em todos os tempos. Jogou na década de 80. E o polo aquático tem uma curiosidade. Um jogador nesse nível, ele faz diferença. Uma equipe com um jogador nesse nível é uma equipe. Sem esse jogador, perde bastante. Hoje, o polo aquático, já na década de 80, que mudou a regra praticamente, tinha 30 segundos para chutar no gol,
hoje é menos. Então, o que acontece? Ficou mais rápido, ficou mais nadado, não existe tanto a figura do centro parado, que era o Zabo. Hoje ele é muito dinâmico, e se não converte o gol ao chute a gol, o pessoal fala arremesso, é chute, isso é muito forte. Se não chutar nesse limite de tempo, a bola é revertida e toma um contra-ataque e sai gol. O número de homem a mais, que é expulsão, também grande possibilidade da equipe adversária marcar e sair na frente. Os pênaltis convertidos, com muitos pênaltis durante uma partida, isso pode mudar o resultado da partida. Então, isso ficou, na década de 80, 90 e 2000, já começou a ser outra modalidade. Por isso que eu gosto de classificar em duas gerações, a geração 60, 70 com uma regra, e depois a geração seguinte, já com polo aquático muito mais rápido, até o biotipo do atleta mudou. E foi isso que aconteceu na década de 80, onde é importante dizer que vários atletas das décadas onde nós não tínhamos nenhum incentivo, bônus, jogavam por puro amor à modalidade. Não tínhamos nada que nos ajudasse a ser um atleta de alto rendimento. E o que aconteceu com a maioria desses atletas? Alguns se tornaram grandes diretores de empresa, conseguiram estudar, conseguiram se formar, alguns até presidente, médicos, bons médicos, e muitos que tinham destaque, infelizmente, não conseguiram. Alguns adoeceram, alguns não conseguiram constituir uma família. Isso é comum, porque havia grande dedicação no esporte, e o esporte ele tem uma vida útil. O jogador de polo aquático, naquela época, com 23, 24 anos, ia cuidar da vida. No meu caso, eu parei muito cedo o alto rendimento e segui até os 28 de uma forma amena, porque casei, tive filhos e não tinha. Meu pai faleceu muito cedo, apaixonado pelo polo aquático, mas eu tive que cuidar da vida. E vários atletas, isso aconteceu. E deu uma lição de vida, me deu coragem, uma escola de vida, de enfrentar até as minhas dificuldades corporativas. Enfim, a década de 80 eu participei mais como um coadjuvante, admirando o Eric Borges, que eu citei tanto, essa equipe do Pinheiros, que chegou até se sagrar campeã brasileira, mas foi uma das últimas gerações que ainda atraía bastante público para o esporte. Década de 90, eu vou colocar já a minha vida como gestor. Já casado, com filho, fui convidado pelo presidente na época, o Betinho e o Tony Moreno, que eram diretores de esportes, e para ser o diretor adjunto de polo aquático. E foi uma época que já trabalhava como gestor, trabalhei na Rede Globo, até minha formação, eu sou arquiteto, mas tenho pós-graduação em marketing, e procurei colocar os meus conhecimentos um pouco e ampliar o que eu poderia fazer para um marketing de esportes aqui no Clube Pinheiros. E foi muito gratificante, porque não existia equipe feminina no Pinheiros. Existia algumas meninas, mas num nível muito fraco, e poucas meninas atuando. E na Europa já o esporte feminino é muito divulgado, são várias seleções disputando a Olimpíada, inclusive a categoria feminina. E o Paineiras, como todos os clubes, principalmente hoje associativos, tinha acabado com a equipe feminina do Paineiras. E
E também o masculino também acabou, por questões de que acontecem em clube. Um diretor ou um presidente que não resolve divulgar a modalidade, infelizmente acontece isso até os dias de hoje. E foi uma oportunidade, como diretor na época, conversei com o Roberto Chapini, grande amigo meu, se tornou quase um irmão. Conversei com o Chapini para ele vir para o Pinheiros e trouxesse a equipe feminina no Paineiras. Foi o que aconteceu. Ele trouxe a equipe feminina, jogou como atleta também no Pinheiros e hoje é técnico e é o supervisor da equipe de polo aquático, já se passaram 25 anos. Na época, a esposa do Chapini, a Raquel, eles tiveram a Isabela Chapini. A Isabela nasceu, praticamente eu carreguei a Isabela no colo, hoje ela foi considerada no ano 2018 a melhor jogadora do mundo de linha, joga pela seleção da Itália. Então o que aconteceu? O Pinheiros criou uma categoria que foi campeã durante mais de 20 títulos de paulista, nacional, uma equipe fortíssima. Depois dessa primeira geração da mãe da Isabela, veio a Marina Zabit, a própria Isabela. Hoje nós temos aí a Melanie, temos a Tatiana no gol, a Tati, uma equipe campeã da Liga Nacional, foi campeã na minha gestão já, vou falar mais à frente, nos anos 2017 a 2020, ganhou tudo, né? E melhor, o que foi importante nessa década de 90 conquistar? Uma nova modalidade, uma nova categoria dentro da modalidade polo aquático, incentivando, inclusive dando uma opção para aquelas meninas que oriundas da natação. Natação, esporte lindo, mas é cobrado. Se a pessoa não chega no tempo, né? Então tem que atingir aquela marca nos 100 metros, 200 metros, ou qualquer estilo que ela venha praticar. Ela desanima, para de nadar e vai fazer o quê? Dei a opção do polo aquático, porque o que acontece? Nem sempre um grande nadador é um bom jogador de polo aquático. E nem sempre um excelente nadador dá um bom jogador de polo aquático. Isso é o fascínio da modalidade, porque ele exige visão de jogo, por isso que ele é uma modalidade difícil de praticar. Ele tem que nadar o suficiente, não é só enfiar a cara na água e nadar sem parar, vai se cansar. A bola anda mais rápido do que o maior nadador do mundo. Um passe, um chute a gol é muito rápido. Então, de repente, um bom chutador, um bom armador no polo aquático que tenha visão de jogo é muito melhor do que ter um bom nadador. Nadar bem, sim, é importante. E melhor ainda o que aconteceu com o feminino nessa década de 90. A gente começou a dar opção para crianças que existe na Itália um conceito de que todo pai e mãe, primeira coisa que eles querem é dar uma independência para o filho ou filhinha dentro da água. Então eles procuram escolinhas de natação. Existe o conceito na Europa, queria deixar isso claro aqui até como uma mensagem, de que a criança pode aprender a nadar no polo aquático. E mais para frente eu vou falar disso, da criação da escolinha que eu pude criar aqui no Esporte Clube Pinheiros. Mas essas meninas, voltando nessa vinda do Chapini para cá, e com a formação da equipe feminina de polo aquático, 90. E a década de 90, início de 90, e fui diretor e ganhamos vários títulos também. Tinha ainda o Gilberto Gargiulo, falecido,
irmão gêmeo de Gilson Gargiulo, hoje diretor de polo aquático, craque, o Eric atuava, era uma equipe fantástica. Fizemos alguns duelos, inclusive com a seleção argentina, e que tinha na época, ainda nos anos 90, uma grande equipe, né? E foi uma década maravilhosa e como legado nesse momento de gestor foi principal. O legado foi a criação da equipe da categoria feminina do polo aquático no Pinheiros. Bom, ano 2000, voltando já na década já próxima, no 2017, e durante todo o início dos anos 2000, atuei sempre como conselheiro, me considero um conselheiro de esporte. Hoje, no último pleito, eu ganhei mais 6 anos, que foi feito agora no ano passado. Eu já completo 40 anos de conselho direto no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros, sempre atuando em prol do esporte, defendendo, como diretor que fui de esportes aquáticos e individuais, fui diretor também do esportes individuais, que é o atletismo, judô, ginástica olímpica, levantamento de peso, esgrima, além dos esportes aquáticos, lógico. Mas sempre, por ter sido oriundo do polo aquático, sempre com um grande conhecimento, colocando diretores no meu processo de gestão, diretores de cada área, geralmente um praticante daquela modalidade, ou seja, o judô, um ex-campeão e praticante de judô, esgrima, a mesma coisa, natação, a mesma coisa, porque esse é o processo de gestão que eu entendo e aprendi, você descentralizar, né? O grande problema é o centralizador. O clube é grande, só na área de natação e polo aquático nós temos mais de 5.000 atletas. Só a escolinha do Pinheiro de natação tem 1.500. E o que aconteceu? A escolinha de natação, a natação progrediu, cresceu. Nós temos medalhistas, Gustavo Brodes saiu daqui, Cielo daqui do Pinheiros, grandes nomes. Hoje temos o Guilherme Guido, a equipe de revezamento fatalmente trarão uma medalha olímpica agora nos Jogos de Tóquio, vai haver, né, em 2021, a partir do final do mês de julho. Esses medalhistas da natação, por que não o polo? Por que o polo saiu das Olimpíadas? Esse é o grande desafio. O que aconteceu? Com os clubes associativos, com razão até, priorizaram muito o associado. Por quê? Sai caro. Hoje uma mensalidade no clube como o Paulistano, como o Paineiras, como o Pinheiros, sai caro se o associado não puder utilizar. E como que é a forma para os atletas de alto rendimento? Gestão, horários determinados para o associado, que eles passem a admirar os atletas de alto rendimento, para que o filho se espelhe nesses atletas. Então procurei o seguinte modelo, um modelo que eu aprendi na minha escola de marketing com o vice-presidente lá, Denison Propaganda, que montou a área de marketing aqui no Pinheiros. Eu trabalhei com ele, de seu Bonturi, que faleceu recentemente, mas é o famoso tripé. O que é o tripé? Você tem que ter, para qualquer empresa, ou mesmo hoje no âmbito de esportes, você tem que ter um organograma, porque o técnico, o supervisor, eles lidam direto com o atleta. Mas se ele não souber, você não der o caminho, onde ele vai ter que estar, a que momento ele vai estar, com quem ele vai trabalhar, isso é o papel do gestor. Um outro problema, um diretor de clube, um gestor no Brasil, ele não é assalariado, é por puro altruísmo, puro tempo que ele tem que dispor, porque toma tempo. Mas na época, agora, já avô que sou, tenho 64 anos,
eu tive essa possibilidade de criar o famoso tripé. Hoje nós temos uma escola de polo aquático, acho que de clube associativo não existe outra no país inteiro. E deu certo. Nos últimos 4 anos, criamos o organograma, o Chapini, que era o supervisor de polo aquático, além de técnico do adulto masculino. Quando eu cheguei aqui, ele era técnico do adulto masculino e técnico do adulto feminino. Isso criava, sem dúvida, uma certa confusão. Por quê? Campeonato Open ou finais das ligas. Você tem jogo no Paulistano feminino, jogo do Pinheiros na piscina do Pinheiros. Como técnico, a equipe está alinhada e o técnico pegando o táxi, se locomovendo nesse trânsito de São Paulo para chegar e dirigir uma equipe. Impossível. Chapini, no organograma, como vocês vão poder ver o slide do cronograma, cuida da equipe masculina. No feminino, dei um futuro para alguns jogadores que a equipe, quando eu cheguei aqui do Pinheiro, já estava com uma certa idade. Eu disse que o polo aquático tem um limite de idade. Hoje um praticante de polo aquático chegou nos 35 anos, mesmo que ele seja de altíssimo nível, começa a decair. Então, um grande jogador, um dos melhores centros que eu vi jogar, o Ives Alonso, que veio de Cuba, foi ser técnico da equipe feminina. Então você tem um técnico feminino e um técnico masculino. E quem ficou como coordenador técnico, participando de todas as reuniões de campeonato, patrocínio, intercâmbio, como eu disse aqui, ele jogou na Europa, acho que foi o primeiro jogador de polo aquático a ir jogar na Europa, no berço do polo aquático. Depois, hoje nós temos vários atletas, principalmente do feminino. O Eric cuida desses convênios, dessa saída de jogadores. Alguns vão com bolsa de estudos para a Califórnia. Nós temos aqui o próprio Rafael Vergara, está com bolsa de estudos, jogador dessa equipe jovem que nós formamos no Pinheiros, na Califórnia. O Bruno Chapini estava indo também. Então, todos os jogadores. A Isabela, na Itália, a Marina Zablit, na Espanha. Temos a Vivi Bahia, que está na França. Então, o polo aquático possibilitou oportunidades de ter um nível superior, uma universidade ou contratos para jogar numa equipe superior na Europa e nos Estados Unidos, com bolsa de estudos, assim como é a natação. Então, criamos o organograma. Organograma, cada um fazendo o que é determinado, o Eric com essa parte técnica, coordenador técnico, resumindo, Chapini masculino, Ives feminino. Formativo, irmão do Ives Alonso, o Yossi também é jogador, ele cuida das crianças de 10 a 14. Quando eu entrei, não tinha pouquíssimas crianças, não chegava a 15 crianças. E a escolinha também, com o mesmo raciocínio. O Felipe Dias, o famoso charuto, estava contundido, casando, hoje ele tem um filhinho, e veio a ser o fundador da escolinha junto comigo, na criação da escolinha. Fiz um salário para o Felipe, e ele foi o primeiro técnico da escolinha de 5 a 10 anos do Esporte Clube Pinheiros. Não preciso dizer que tudo que você cria no Pinheiros, demos uma opção para as crianças que não se sentiam muita vontade na natação a praticarem polo aquático. Isso foi um dos maiores gols dessa gestão que eu pude fazer parte, criar, e só vai crescer. Temos também uma atleta do feminino, ela é assessora, a Melanie Dias, e o Charuto teve filho agora, ele se afastou como técnico, mas tem o Lucão, que também é um ex-jogador de polo aquático, um benemérito, associado, e ele é o tio Lucão, hoje da escolinha do Esporte Clube Pinheiros. Enfim, falei do segundo pé do triângulo. Primeiro, o organograma. Segundo, a base. E o mais importante, na minha, que é a base, mas sem organograma, sem um pé. E o principal,
vou chamar de principal, que é o terceiro pé, que é o espelho para essas crianças. Se eles não tiverem um formador de opinião, ídolos, que é o alto rendimento, perdia, infelizmente, quando eu cheguei aqui, estava perdendo. É simples enxergar um time de alto rendimento. Se ele não tiver goleiro no polo aquático de hoje, ele está fadado a perder. Você pode ter uma excelente equipe, excelentes chutadores, excelentes nadadores, excelentes armadores com visão de jogo, porém, se você não tiver goleiro, infelizmente, o goleiro hoje é 40%, 50% de uma equipe de polo aquático. E na época, com o apoio do presidente, o senhor Roberto Capelano, e a seguir hoje o Ivan Castaldi, a gente conseguiu, está mantendo esse trabalho, trazer um dos melhores goleiros da Europa, até jovem, porque o goleiro pode ir até próximo dos 40 anos, como é o atual goleiro da seleção brasileira, o Choro, que também serve. Mas eu trouxe um ítalo-croata, o Egon Juracic. O Egon veio para a nossa equipe e muito emocionante ver as finais das últimas ligas brasileiras, onde nós vencemos a equipe profissional do SESI e vencemos todas as equipes do Rio de Janeiro. E as equipes, infelizmente, não são muitas, né? O polo aquático não cresceu como o vôlei, mas esse tipo de movimento deu um alento, criamos a base, crescimento só na base, no formativo, de mais de 230%. De 5 a 10 anos não tínhamos nenhuma criança, hoje já temos quase 60 crianças. No formativo, entre 10 até 14 anos, já temos mais de 80 crianças. Isso vai acontecer. Espero que com esse trabalho, não só o meu nome, mas quem venha a ficar no meu lugar, continue. Porque, sem dúvida, ainda espero ver no meu tempo de vida o polo aquático voltar a florescer. A pequena história que eu contei aqui do que eu tive quando criança nos anos 60. Gostaria muito de ver as arquibancadas lotadas, a mídia promovendo essa modalidade tão difícil e tão apaixonante.